CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Oi, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN e também aqueles que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Isso, Marco. Hoje a gente fala sobre a chegada do inverno e o que muda no cuidado com as nossas plantinhas. Isso mesmo, Fernanda. As plantas são sensacionais, elas mandam um monte de mensagem para a gente o tempo todo. Tá? As plantas, a gente está perdendo a capacidade de observação. No inverno, mudam o comportamento das plantas, dos animais, em geral, dos seres vivos, em geral, não é? Fungos, bactérias, tudo muda, porque a temperatura diminui, a luminosidade diminui, o sol nasce mais tarde, se põe mais cedo, as chuvas diminuem aqui na nossa região. Então, quer dizer, tem uma série de fatores. Os fatores ambientais, eles são fundamentais para a gente entender e mudar o manejo no trato com as plantas, né? Por exemplo, vou te dar só um exemplo. Não sei se você ouviu falar em avenca. A avenca é uma pteridóptera, prima da samambaia, prima de primeiro grau da samambaia. Ela é delicada. Se você colocar a avenca em pleno sol, ela não resiste. Se você colocar a avenca num corredor que tenha muito vento, ela também não resiste, não gosta. Ela vai te mandar a mensagem nos primeiros 5 dias. As folhas começam a amarelar. O que ela está falando? Olha, me tira daqui. Não estou gostando desse ambiente. Só que a gente não está conseguindo fazer essa leitura, porque a gente está muito assim, né, mecânico. Nós estamos virando robô. Né? A gente está perdendo essa capacidade de observar a maior enciclopédia do planeta Terra, que é a natureza. Não tem nada que nos ensina mais do que a própria natureza. Só que a gente está perdendo, né, aos poucos, essa capacidade de observação. Então, quando chega o inverno, todo mundo sente. As plantas também. Elas também respondem ao frio, aos ventos, à menor incidência de luz solar, às alterações da umidade. Por exemplo, você pode manter a mesma rega no inverno em relação às outras estações? Não. Quer ver uma dica boa para você regar a planta? Coloca o dedinho lá no solo da planta. Se o dedo sair molhado ou úmido, não rega a planta. Por quê? Ela não absorveu aquela quantidade de água, a temperatura está, né, amena, relativamente amena, então a evaporação é menor da água que está no vaso. Então a gente tem que ter cuidado, senão aquele excesso de água pode apodrecer as raízes das plantas, porque aí já entra um outro organismo, outro ser vivo, que é o fungo, que vai acelerar a decomposição das raízes das plantas, aí as plantas morrem. Poxa, mas por que a minha plantinha morreu? Morreu porque você não observou e estava irrigando em excesso. No inverno, a rega tem que ser no máximo 2 vezes por semana, mas tem essa tática, essa técnica do dedinho. Você coloca o polegar lá no vaso, no solo, está úmido, por que eu vou molhar? Não faz sentido. Não, secou bem. A gente afunda um pouquinho o dedo até para sentir que às vezes está seco só na superfície, mas está úmido embaixo. Uma pontinha do dedo. Então são técnicas assim. Aí hoje nós temos assim 5 dicas essenciais para você manter as plantas saudáveis no inverno, que logo depois vem qual estação, né, Fernanda? Vem a primavera, estação maravilhosa, estação das flores, estação que as pessoas estão mais, né, mais energizadas, que o sol começa a nascer mais cedo, se pôr mais tarde. Eu acho que é uma estação muito feliz, a estação da primavera, menos para os alérgicos ao pólen, né? Tem os pólens aí das plantas que causam alergia, mas infelizmente não dá para agradar todo mundo, né, Fernanda? A natureza não consegue agradar todo mundo. E ela vai fazendo o processo de seleção natural. Eu coloco 5 dicas. É a rega com moderação. Estava regando 3 vezes por semana. Vai regar uma vez. Se for cactácea, essa família dos cactos, essas suculentas, nem deve regar nenhuma vez por semana. Como? As plantas não gostam. Você vai regar de 15 dias. Cacto, então, não gosta de água. Não adianta você ficar jogando água demais no cacto, ele apodrece e morre, né? Esses rabos de gato, rabo de macaco, que são plantas também da mesma família, já armazenam muita água no seu caule.
O caule se chama cladódio. Olha que bonito o nome, cladódio, lá na botânica. Você sabe que essas cactáceas não têm folhas, tem, na verdade, folhas modificadas, que a gente chama de espinhos, né? As folhas. Por que ela tem a folha modificada na forma de espinho? Para diminuir a superfície de perda hídrica. Porque as plantas perdem muita água através das folhas, com uma estrutura que a gente chama de estômatos. São os poros das plantas, né? Então, quanto maior a superfície foliar, maior a evaporação, maior a transpiração das plantas e maior a perda hídrica. Por isso que essas plantas não precisam de muita água, ela já armazena muita água no caule, no cladódio. Então, por favor, observe a sua planta, ela vai te mandar uma mensagem. Ela está, definhando. Então, a primeira dica é preocupação com a rega. Ok. A segunda dica é a manutenção da adubação. A adubação tem que ser orgânica, com humus, com terra vegetal, e também adubação química. O ideal é você colocar ali meia colherzinha de sopa, dá umas 20 gramas, um pouco menos, de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Você pode até comprar nas lojinhas de plantas o 10, 10, 10, porque ele é equilibrado. Ele é 10 de nitrogênio, 10 de potássio, 10 de fósforo, 10 de fósforo e 10 de potássio. A gente sempre fala a sequência nitrogênio, fósforo e potássio. Então, colocar não perto da planta, na borda do vaso. Você faz um suco pequenininho da ponta do polegar, coloca e depois tampa. Ele adubo vem granulado. Então, a manutenção da adubação, o que a planta sente no inverno, mas ela já está nutrida, é a nutrição da planta, é igual a nossa nutrição. Precisamos de proteína, precisamos de carboidrato, é a mesma coisa. Momento ideal para a poda. O inverno é o momento ideal para você fazer a poda das suas plantas, porque a fisiologia diminui muito, que a gente poderia chamar de metabolismo das plantas, diminui bastante e, consequentemente, é um momento favorável para você podar, até porque, Fernanda, a quantidade de micro-organismos na atmosfera diminui muito no inverno. Esses micro-organismos que podem matar as plantas. Então, olha como é que é propício. Diminui a quantidade de micro-organismos, principalmente os decompositores, aqueles que causam danos nas plantas, e diminui a luminosidade. Quer dizer, a planta dá uma parada. Ela entra num estado de quase que dormência. Então, é um momento para fazer a poda. Agora, tem que saber fazer a poda. Pega uma orientação. Poda não é ir decepando a planta de qualquer maneira, você tem que ter o equipamento certo e a técnica para fazer a poda. Tem aí uma série de manuais de poda aí que são interessantes, que tem na internet, tem também que procurar um profissional. Observar as plantas nos dias mais frios é muito importante, porque as plantas sentem também. Você quer ver? Teve um projeto que eu fiz numa empresa para trás, numeramos os vasos e colocamos o cachepô com rodinha e fiz um rodízio dessas plantas. Então elas chegavam perto da janela para pegar luz, aí na semana que vem já afastava um pouco, então ela já ia rodando para as plantas terem acesso à luminosidade. E em regiões mais frias, geadas, então a gente tem que ter muito cuidado com as plantas. Hoje se usa muito estufa, no caso da região nossa aqui de montanha, o morango é todo plantado em estufa, porque ele resiste melhor em um período de geada, um período de temperatura muito baixa. Então acho que é interessante. Ô Marco, perguntinha aqui daquelas plantinhas da horta, por exemplo, a Carmen pergunta do alecrim, tá? Alecrim não gosta de muita água, hein? Não regue muito alecrim. Não plante alecrim junto com hortelã. Hortelã gosta de água, alecrim não gosta. Se você planta no mesmo vaso, você vai perder as duas plantas. Isso. Então, alecrim não gosta de muita água, é pouquinha água. Já a hortelã gosta de muita água. Então, era bom analisar, de repente eu posso fornecer um manual já identificando as espécies de plantas ornamentais e de hortaliças e mandar para a gente colocar no nosso site. Que planta que gosta de água, que planta que gosta de pouca luminosidade, Posso colocar algumas características principais. Eu vou preparar esse material e vou mandar hoje ainda para o doutor Adalberto Thiago, que está aí do seu lado aí. Ok. Ô Marco, para finalizar, orquídeas. Como é que a gente cuida das orquídeas? Porque a orquídea geralmente não tem terra,
Orquídea, ela tem uma raiz aérea chamada velame. Ela não precisa de irrigação. Orquídea, a não ser essas orquídeas plantadas em vasos. Nós temos muitas espécies de orquídeas nativas e muitas espécies que estão chegando da Coreia, lá da Ásia, né? Que são orquídeas que as flores duram bastante tempo. A orquídea, o trato é sempre simples, né? Floresceu, aquela estrutura da flor definhou, tem que cortar embaixo. Ela vai definhando, vai secando, causa dano. E a adubação, né, normal, a orquídea de vaso, irrigação pode ser uma vez por semana, que ela também capta a água através da atmosfera, pelo velame. Essas raízes aéreas, a orquídea é chamada planta epífita, fora, fitoplanta, planta que vive fora de outra planta. Então ela não é parasita, ela sobrepõe uma outra planta e vai ali fixando através do velame. Quando a planta é parasita, ao invés de velame, ela tem haustório, que ela introduz o haustório e tira a seiva da planta. Aí é parasita, né? Que a gente pode tirar um dia para falar sobre isso, que é interessante. Perfeito. Mas as orquídeas e bromélias são plantas epífitas, plantas do bem, que embelezam muito, é um trato natural. Pode regar uma vez por semana, com moderação, que ela também já capta muita água da própria atmosfera, Fernanda. É isso, Marco. Te agradeço pelas dicas. Boa quarta para você e até a próxima. Para nós todos. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí na Rádio CBN.